Olá, eu sou o Magno Cal, diretor executivo do Livres. Na última semana, recebemos a notícia importantíssima da determinação pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para que o Senado Federal finalmente instalasse a CPI da pandemia. A CPI mobilizou não apenas os senadores que coletaram assinaturas em número mais do que suficiente para que a comissão fosse instalada no Senado Federal, mas também mobilizou um amplo leque de organizações da sociedade civil, indo de organizações mais ligadas a setores da esquerda, a organizações mais identificadas com a direita, em favor de investigação, em favor de apuração dos atos do poder público durante a pandemia. É necessário que a sociedade receba mais informações acerca de pautas importantes desse último ano em que estivemos sob os efeitos da pandemia da Covid-19. É importante que a gente saiba por que o poder público acreditou ser mais útil, acreditou ser mais inteligente em investir dinheiro público na compra de medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada contra o coronavírus, ao invés de investir cedo, investir certo e investir em diversas alternativas de vacinação. A gente precisa saber se de fato havia conhecimento por parte do poder público do iminente colapso do fornecimento de oxigênio em Manaus. Vocês devem se lembrar que a falta de oxigênio causou a morte de pacientes sufocados na capital do Amazonas. A gente precisa saber de respostas. E é essa vontade por respostas que mobilizou uma série de organizações da sociedade civil para pressionar o Congresso Nacional para que cumpra a sua função de fiscalizador do Poder Executivo. Se a sociedade brasileira quer respostas, é obrigação do Poder Legislativo atuar na defesa da sociedade, atuar na fiscalização dos atos do Poder Executivo. E foi isso que o Poder Legislativo fez. Foi essa mobilização de senadores que fez com que a CPI pudesse ser viabilizada. Quem determinou a criação da CPI não foi o ministro Barroso. O ministro Barroso fez apenas com que a Constituição fosse cumprida. Quem determinou foram as assinaturas dos senadores da República e foi a mobilização da sociedade civil. Do nosso lado, vocês podem sempre contar com Livres para atuar junto a outras organizações da sociedade civil e para tentar mobilizar parlamentares, fazendo com que cumpram seu dever de fiscalizar o executivo, seu dever de trazer para a sociedade as respostas que ela tanto precisa.